e você poder conhecer a gente um pouquinho mais. Aleluia. Abre comigo João capítulo 7, verso 37, verso 39. Em tua presença não existe outro igual. Em tua presença teu amor me satisfaz. Em tua presença tudo perde o seu valor. Deus sem comparação, Deus sem comparação. Tua presença, em tua presença não existe outro igual. Em tua presença teu amor me satisfaz. Em tua presença tudo perde o seu valor. Deus sem comparação, Deus sem comparação. Em tua presença. João capítulo 7, verso 37 até o verso 39 diz: no último dia da festa, o grande dia da festa, no ápice de toda a celebração, no ápice de toda a expectativa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte, Ele é a fonte, aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele tem aquilo que você precisa, Ele é a fonte. É isso que a gente tem comentado nessa série. Jesus é a fonte. Não há cristianismo sem Cristo, aleluia. Por muito tempo no tabernáculo de Moisés, eles queriam oficializar aquilo que Deus tinha falado, mas sem o utensílio mais importante, que era a arca, o pacto da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E por isso, quando Davi, ele tem uma oportunidade, ele vai buscar novamente a arca. E você conhece a história. E ele busca a arca, e a arca retorna, mas retorna de qualquer jeito. Não dá para carregar Cristo na nossa vida de qualquer jeito. Não dá para carregar Cristo na nossa vida de qualquer jeito. A arca tinha uma maneira de ser carregada, era nos ombros, símbolos de governo. Isso quer dizer que o governo estará sobre os seus ombros. Isaías diz isso. Isso quer dizer que Jesus Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida. Nós começamos a carregar a presença de Deus quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Mais para frente, Davi coloca a arca num monte chamado Sião. Bota uma tenda, rola as bordas da tenda, para que todos pudessem ter acesso à presença de Deus. Por isso, Amós vai dizer que ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Tudo começa com a presença de Deus, aleluia. Tudo começa com a presença de Deus na nossa vida. E Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E nós chegamos nesse ponto na nossa série, onde nós estamos falando sobre sensibilidade do Espírito. E eu tenho batido nessa tecla: sensibilidade no Espírito vem com comunhão com Deus. Sensibilidade para perceber a voz de Deus, sensibilidade para perceber o movimento de Deus, sensibilidade para perceber o rio de Deus.
Sensibilidade para perceber os sussurros da voz de Deus. Sensibilidade, alguém diga comigo, sensibilidade. E nós estamos dizendo que sensibilidade, ela é fruto de comunhão com Deus. E que maior comunhão com Deus do que a comunhão com a sua palavra e através da oração. É o que a Bíblia nos explica. Jesus orava. Nós vimos naquele último domingo que os apóstolos oravam. Nós vimos Elias orando. Eu quero mostrar mais alguma coisa para você. Nós vimos que a oração tem duas funções vitais no nosso relacionamento com Deus. Número 1, comunicação. Número 2, fazer parte dos propósitos de Deus. Deus não está comunicando com você para que você somente ouça a voz dEle. Ele está comunicando para que você possa dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está comunicando com você, para que você, como representante de Deus, possa trazer o céu na terra. Comunicação com Deus, fazer parte dos propósitos de Deus. E nós vimos que oração é requerer o poder de Deus, é depender de Deus. Número 2, nós vimos que oração é ordenar em Deus. Nós falamos sobre isso. É usar da autoridade que nós temos sobre essa terra, como delegados de Deus nessa terra, como deputados de Deus nessa terra, como embaixadores de Deus nessa terra. Eu e você somos embaixadores de Cristo, para que o mundo se reconcilie com Deus. Cacilda, que privilégio. Que privilégio, gente. É a gente poder orar por uma pessoa e ela ser curada. Que privilégio. É nós ouvirmos a voz de Deus e aquietarmos o nosso coração, sabendo que os planos e os propósitos dEle para a nossa vida não são em vão. Que privilégio. Eu não sei que tipo de relacionamento que você tem tido com Deus, mas a maneira pela qual nós entramos nesse relacionamento com Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. E quando nós recebemos a pessoa de Jesus Cristo, nós também recebemos a pessoa do Espírito Santo, e nós temos comunhão com Deus. Então por que Ele nos leva a pedir? Por que Ele nos leva a orar? Eu anotei isso aqui porque pedir nos leva a uma conexão ainda maior com Ele. Não é pelo simples fato de você pedir para Ele, é que pedindo você sabe que se você pede segundo a sua palavra, você recebe. E recebendo você sabe: ei, Deus está te ouvindo nessa noite. Deus está ouvindo a sua oração. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, verso 6, na NVI, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Talvez você já tenha desistido de pedir a Deus. Talvez o tempo esteja te atrapalhando. Talvez a paciência ainda não tenha sido produzida completamente no teu coração, e você nessa noite está dizendo: eu parei de pedir a Deus. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Na Bíblia Viva diz: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Deus se importa com os mínimos detalhes da tua vida. Uma vez eu estava pregando lá em São Paulo, eu me lembrei desse exemplo. Uma vez uma pessoa estava assistindo um programa de televisão, e acho que era um culto do missionário, e o missionário foi orar para alguém que tinha unha encravada. A pessoa: mas Deus vai se importar com porque você não tem unha encravada. Por que você fala isso? Deus se importa com aquilo que aflige a tua vida. Deus se importa com aquelas coisinhas pequenas que fazem você mancar na vida, aquelas pedrinhas no teu sapato que você diz: Senhor, estão incomodando. Deus se importa. Deus se importa com você. Orem com respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Por quê?
Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. O que Deus está chamando a gente é para interação com Ele. O que Deus está chamando a nossa vida é para a gente depender dEle. Ele sabe as tuas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 32 diz que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai, corre para Ele. Quando não sei o que fazer, quando não sei para onde ir, eu corro para Ti. Eu corro. Corre para Ele nessa noite, aleluia. Corre para Ele nessa noite, aleluia. Corre para Ele, né? Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes as suas respostas, aleluia. Deus é um Deus que responde. Quem é que está feliz aí nessa noite? Deus é um Deus que responde às tuas necessidades, às tuas orações. Ele se importa com você, aleluia. Deus se importa, Ele quer comunicação, Ele quer estar envolvido no processo. Ele está dizendo, me conta, fala comigo, não porque Ele precisa de informação, mas Ele não está dizendo, me informa, Ele está dizendo, eu quero diálogo, porque eu quero relacionamento. Quando você me conta, você está interagindo comigo, e eu estou tocando a sua vida de maneiras que você ainda nem consegue imaginar, e aí o sobrenatural se manifesta. Abra comigo em Tiago capítulo 5. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a oração que pode muito. Eu falei para você e comecei falando que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. E nós estamos aprendendo que a nossa vida de sensibilidade, ela flui da nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão com Deus extravasa em oração. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 16. Quem já chegou, diga amém. Quem não chegou, diga espera por mim. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ele está falando de arrependimento. Ele está falando de pessoas envolvidas no processo, em te ajudarem a continuar olhando para Deus. Nós precisamos desse tipo de gente. E ele diz, orai uns pelos outros. Está falando da interação da igreja, gente. Está falando de que nós somos um corpo. Há muitos benefícios de nós sermos igreja. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está repetindo aqui, gente? Vai lá, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Orai uns pelos outros, para que eles sejam curados, sejam um canal de bênção na vida de outras pessoas, aleluia. Deus está nos preparando nesses últimos dias, com base nesse relacionamento com Ele, para que a gente possa ser bênção para as outras pessoas, aleluia. Nos transforma, Senhor, para que nós possamos ser bênção para as outras pessoas, meu Rei. Nos transforma, Espírito Santo, para que a gente possa viver na consciência celestial, mais do que na consciência dessa terra, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas. Nos transforma. Verso 7 diz, e à medida que seguirdes, Jesus estava falando com os seus discípulos, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Quando a Bíblia fala do reino dos céus, Ele está querendo falar de um ambiente diferente. Quando Ele fala sobre o reino de Deus, Ele está focando na pessoa, que é o centro da existência do reino. É Deus, Pai, Filho e Espírito. Eu estava lendo um livro do Tozer, quando eu estava indo para essa viagem que a gente foi nessa conferência, e Tozer estava dizendo 3 características de que se você quer experimentar essa percepção da presença de Deus. Número 1, Cristo tem que ser o centro. Número 2, Cristo tem que ser o fundamento. Número 3, Cristo tem que ter a preeminência, Ele tem que estar acima, o centro, o fundamento e acima nas nossas vidas.
Se você quer experimentar o reino dos céus, onde você está, Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser o fundamento, e Cristo tem que estar acima. E ele continua dizendo: pregai, que está próximo o reino dos céus, curai enfermos. Olha a manifestação do reino dos céus: curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. O apóstolo Tiago está falando: manifesta o reino de Deus aonde quer que você esteja. Orai um pelos outros. Quantos aí se relacionam com Deus com expectativa? Você sabe que você não está falando com uma parede, você sabe que você está falando com uma pessoa, gente, teu amigo. Além dele ser o teu Senhor, há um nível de respeito, há um nível de reverência. Ele é teu amigo. Eu conseguia ver isso no meu relacionamento com meu pai. Era o meu pai, mas era o meu amigo. E quando eu confundia as bolas, ele me chamava a atenção. Está confundindo as bolas, calma aí, cara, não é assim não. Mas ele era meu amigo. Eu me lembro, chegava em casa da faculdade, meu pai deitado no sofá roncando. Aleluia. Pai, vai dormir, pai. Chegava na empresa, não era aquele mesmo tipo de relacionamento que eu às vezes tinha com ele dentro de casa. Eu, como filho do patrão, tinha que mostrar um respeito. Na sua interação com outras pessoas, você mostra a sua amizade com Deus, mas nós também precisamos mostrar o nosso respeito com a pessoa de Deus. Sabe por quê? Ele é nosso rei, Ele é nosso Senhor, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o governante do reino dos céus. De graça recebeste, de graça dás. Olha só o que diz na New King James. Diz: a oração eficaz, fervorosa, de um homem justo, pode muito. Diga comigo, está falando comigo? Na Bíblia Viva diz: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando nós falamos com Ele, toda a sua característica, todo o seu caráter maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se manifesta na nossa vida. A oração do justo, aleluia, traz o céu para a terra, aleluia. Todos os grandes homens e mulheres na Bíblia eram pessoas de oração, nós já falamos sobre isso. Mas um dos grandes exemplos que temos é o exemplo da oração de Elias. Na continuação aí de Tiago, volta lá para Tiago. Tiago capítulo 5. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Verso 16, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Um homem de Deus, profeta. A Bíblia diz que o espírito de Elias, a unção de Elias repousava sobre João Batista. Tanto que o povo meio que confundia, não sabia se era Elias, se era João Batista, que era a mesma unção. Mas ele era homem como cada um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Já vou dizer logo, Filipenses vai dizer: tende em vós o mesmo pensamento que teve em Cristo. A palavra pensamento ali, sentimento. Aleluia. Por mais que ele fosse sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente acha que só os super pastores, só os super evangelistas têm poder para controlar
o que acontece sobre a terra. A Bíblia fala que Elias era um homem de Deus. A Bíblia fala que Elias era homem comum, como cada um de nós. Mas Elias se sujeitava ao reino dos céus. Elias se sujeitava ao poder de Deus. Eu gosto sempre de citar a escola de profetas. Elias era um dos professores da escola de profetas. E a escola de profetas não era para formar gente no ofício de profeta. A escola de profetas, sabe o que era? É isso aqui que a gente está fazendo. A escola de profeta era pessoas que se reuniam porque elas queriam aprender a orar, elas queriam aprender a ter relacionamento com Deus. A escola de profetas eram homens e mulheres que estudavam a palavra e oravam. E a Bíblia diz que quando Saul foi ser ungido, Samuel envia Saul e Samuel fala: vai, você vai encontrar uma companhia de profetas, e quando você encontrar aqueles homens, você será transformado numa nova pessoa. E dito e feito, o ambiente daqueles que buscam a presença de Deus, o ambiente extravasa, gente. Eu conheci uma igreja lá na África do Sul, de um profeta, Cobas, e o local era tão cheio da presença de Deus, que quando não tinha ninguém dentro da igreja, você entrava, você sentia a presença de Deus. Porque a unção, ela é tangível. Quando Deus extravasa de você a unção ela é tangível. Ao ponto de Paulo pegar o seu lenço e falar: leva o seu lenço que as pessoas vão ser curadas. Porque a unção é tangível. Elias era um homem como eu e você. O que é essa oração eficaz, gente? O que fez a oração de Elias uma oração eficaz? O que fez a oração de Elias tão ousada? Elias podia falar com ousadia, porque ele conhecia a palavra de Deus, e ele tinha um relacionamento com Deus. Simples assim, gente. Nada que você não tenha aprendido aqui nessa igreja, que a gente não bata na mesma tecla. Palavra, relacionamento com Deus. O que fazia de Elias alguém tão sobrenatural? Ele tinha relacionamento com Deus sobrenatural. Ei, se você se relaciona mais com as coisas naturais do que com as coisas sobrenaturais, você vai obter o resultado somente das coisas naturais. Mas se você quer que as coisas sobrenaturais fluam através de você, eu já falei isso aqui para você, não me canso de repetir, é hora de nós ousarmos, é hora de nós nos levantarmos, é hora de nós abrirmos tempo na nossa agenda, para que o sobrenatural tenha preeminência, esteja acima do natural. Eu estou falando de sobrenatural, eu estou falando que nós somos seres sobrenaturais, nós estamos no natural, mas a Bíblia fala que nós somos de cima. A oração é conexão de cima. Olha só, Elias, veja o que está aqui em Deuteronômio, gente. Estou falando que Elias, ele conhecia a palavra. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, quantos aí amam a Jesus, aleluia, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. O que ele está falando aqui de obrigação? Ele está falando de relacionamento, uma releitura da lei. Moisés está falando: olha só, se vocês tiverem relacionamento, e como é que relacionamento acontece? Você praticar a palavra. Jesus fala isso, Jesus fala de nós praticarmos a palavra. Tiago, o apóstolo Tiago fala isso, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis, aleluia. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus. O que estava acontecendo naquela terra? Seca, porque o povo não buscava mais a Deus. Mas ele está declarando: se está vindo a chuva, é porque está vindo um novo tempo.
um tempo de relacionamento com Deus. Aleluia, aleluia. Para Elias, essa não era uma declaração antiga da palavra, mas era a palavra viva, uma realidade para ele e para a sua geração. Conhecer a vontade de Deus te dá autoridade para falar. Conhecer a vontade de Deus te dá autoridade para falar. Olha só, Daniel capítulo 9, verso 2 e verso 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi onde? Pelos livros. Ele foi buscar na palavra. Deixa eu ver o que a Bíblia tem para me dizer. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara ao Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, aleluia, com oração e com súplicas. Eu estou falando de uma oração eficaz. Elias tinha uma oração eficaz porque ele tinha a palavra e ele tinha relacionamento com Deus. Daniel pega o livro e ele descobre que tinha alguma coisa errada. O tempo já tinha acabado. E ele busca o Senhor com base naquilo que ele leu. Diga: com base no que ele leu. Diga: com base na palavra de Deus. Daniel busca e ora com súplicas, com base na palavra de Deus. Aquilo que você descobre na palavra de Deus, aquilo que é revelado ao teu coração, é para você usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você, e para que essa terra seja cheia de toda a plenitude da glória de Deus, através de mim e de você. Elias não era uma pessoa daquele estilo que a gente fala, o especial. O Novo Testamento ainda diz que você e eu vivemos em superiores promessas. Aleluia. Ele buscou com oração e súplicas, com jejum. Jejum fala de relacionamento com Deus. Jejum fala de mortificar o natural para que o sobrenatural sobressaia. Mas isso não é de qualquer maneira, é relacionamento com Deus. Eu disse isso para você certa vez, que se você jejua e não gasta tempo com Deus, você só está fazendo dieta. Se você for ver todo jejum bíblico, envolvia oração, gente. Envolvia uma vida de relacionamento com Deus. Quando Daniel ele decide não se contaminar, ele gasta tempo com Deus. Ele vai fazer os seus afazeres, mas ele gasta tempo com Deus. Em tua presença não existe outro igual. Em tua presença teu amor me satisfaz. Em tua presença tudo perde o seu valor. Deus sem comparação, Deus sem comparação. Olha só o que diz Mateus capítulo 14, verso 36. As multidões cercavam Jesus e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela disse: se eu apenas. Parecia tão pouco, mas se eu apenas. Se você pegar um versículo da Bíblia e praticar aquele versículo, é aquele apenas. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Malaquias nos mostra essa promessa. Mas para vós outros que temeis, e a palavra temer ali é yarei. Yarei significa uma comunicação, uma interação. Temer não é apenas reverenciar, fala de interação. Mas para vós outros que temeis o meu nome, para vocês que adoram, nascerá o sol da justiça
trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A palavra salvação aqui, marpei significa saúde, remédio, cura, tornar são, tornar algo íntegro. Aquele povo que era curado conhecia Malaquias capítulo 4, verso 2. Aquela mulher que foi curada conhecia capítulo 4, Malaquias capítulo 4, verso 2. Ela se apropriou da palavra e ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu vou ter o remédio que eu preciso, eu vou ter a saúde que eu preciso, aleluia, eu vou ter a cura que eu preciso. E é assim com todas as promessas de Deus para mim e para você. Eu vou ter a libertação que eu preciso, eu vou ter a família que eu preciso, eu vou ter o emprego que eu preciso. Não porque você quer um emprego, somente por ter um emprego. Ei, pastor, ele explica para a gente que todo o nosso salário é semente. Quem está comigo nessa noite? Todo o nosso contexto com pessoas é para que nós possamos ser bênção uns para os outros. Aquele que abre a porta é aquele mesmo que fecha portas. Nós estamos com Ele e Ele está no controle. Por isso a gente começou dizendo: não fica ansioso, leva para Ele as suas orações, tem relacionamento com Ele, Ele vai te mostrar a próxima porta, aleluia. Ele vai te mostrar o próximo caminho, Ele vai te mostrar a próxima direção. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele é apaixonado por você. Ele enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus dos céus e da terra, Ele é o único Deus que se importa com a nossa vida, Ele é o único Deus que conhece o teu nome. Salvação, cura, remédio, integridade. A palavra asa, trazendo salvação nas suas asas. A palavra asa, kanaf, significa asa, saia, bordas, cantos, a parte final de um vestido. Ele traria salvação nas suas orlas. E as pessoas se apropriaram daquela palavra. Se eu apenas tocar nas suas kanaf, nas suas asas, se eu apenas tocar na orla do seu manto, a palavra de Deus diz em Malaquias que se eu fizer segundo o mandamento do Senhor, eu seria abençoado. Nós falamos que a bênção está no mandamento, a bênção está dentro da ordem. Se você cumprir aquilo que o Senhor colocou no teu coração com base na sua palavra, a bênção está garantida. Alguém diga para 2, 3 pessoas: se você vive conforme a palavra, a bênção está garantida. Aleluia, pastor, está muito alegrinho. Aleluia. Está ali em Malaquias, gente. Espero que o Espírito Santo esteja abrindo os teus olhos, trazendo salvação nas suas asas. Mas para nós outros que tememos, que adoramos. Você lembra daquela mulher que tem a sua filha acometida de uma doença? E ela chega para Jesus, Jesus tenta botá-la de lado, e ela fica ali, e ela insiste, e ela diz: mas Senhor, até os cachorrinhos. Ela chama Jesus de Senhor. Adoração. Ela reconhece que Jesus tem a preeminência na vida dela. Ela abre o mundo sobrenatural naquele momento. Quando você adora a Deus, quando você reconhece Deus como teu Senhor, você abre as janelas dos céus sobre a tua vida. A oração eficaz é baseada nas promessas de Deus. Por que a oração de Elias era eficaz? Porque era baseada na promessa, estava lá em Deuteronômio. Eu sempre digo isso aqui para você: a oração não precisa ser longa, gente. Você não fala com seu amigo 24 horas por dia. Mas eu sempre me lembro que Smith Wigglesworth falou:
Smith quem, pastor? Não vai me fazer repetir, gente. Treinei tanto nessa tarde, Marcelo. Meu Deus. Smithinho, para os mais íntimos. Ele diz que ele não orava por mais de meia hora, mas não passava mais de meia hora sem orar. Sim, a Bíblia fala para a gente entrar no secreto, gente. Secreto, sabe o que fala? Intimidade. A Bíblia fala para a gente gastar tempo com Deus. Sabe por quê? Porque a nossa carne pode pegar isso que eu estou falando com você e falar, então não preciso mais. Então, não, a nossa carne precisa de disciplina. A nossa carne precisa de disciplina, porque senão o natural controla o sobrenatural. E nós disciplinamos a nossa carne para que o sobrenatural seja mais visto do que o sobrenatural. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu não quero conhecer mais homem nenhum segundo a carne. Paulo ia lá no coração das pessoas, deixa eu ver, discernimento de espírito, olha só, dons do espírito. Pai, ele ia lá e sabe, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Pedro, cara, está fazendo coisa errada, Pedro. A oração eficaz é baseada nas promessas de Deus. Aproveite o momento. No seu trabalho, aproveite o momento. Aproveite o momento esperando no sinal do carro. Aproveite o momento. Ao invés de reclamar que está demorando muito, aproveite o momento. Aproveite o momento dentro do ônibus. Ei, se você já está atrasado, já está atrasado. Aproveite o momento. Você pode chegar na igreja reclamando, ou você pode chegar chegando. Aleluia. Eu quero chegar chegando, gente. É disciplina. Elias não era mais especial do que ninguém. Aproveite o momento na fila para pagar uma conta. Aleluia. Quando talvez o saldo esteja vermelho, aproveite o momento. Pode muito bem ser o momento do milagre. Aproveite o momento, gente. Não sei se você acredita no mesmo Deus que eu acredito. Mas uau. Qualquer momento é um momento de milagre. Não sei se você já parou de acreditar em milagre. Talvez você tenha parado de acreditar em milagre porque você parou de se relacionar com o sobrenatural. Mas Deus ainda é Deus de milagres. Número 2, essa oração é fervorosa. O que fez a oração de Elias então tão eficaz? Lá em Tiago capítulo 5 verso 17 diz que Elias orou com instância. A palavra instância tem a ver com insistência, tem a ver com empenho, é de forma resoluta, é firme, é ardente, é fervente, é com vontade. É muito interessante quando a gente volta para o tabernáculo de Moisés e a gente vê aquele altar de incenso, e a gente entende que o altar de incenso, ele tinha brasas vivas queimando naquele altar, e era jogado incenso aromático, era jogado sal, existia um cheiro agradável. Você está lembrando daquele cheiro agradável que tem que subir e chegar até as narinas de Deus? O que é isso? É a nossa vida de oração, é a nossa interação com Ele. Mas agora aquela brasa ardente vinha do altar de sacrifício. A nossa vida de oração, ela tem que ser incendiada pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. É isso que incendeia o nosso coração, saber que Ele morreu por mim e por você, que Ele redimiu a nossa vida, que Ele nos remiu, que Ele nos perdoou, que Ele nos comprou de volta por valor. Quando você fala com Deus desse, não há interação melhor do que saber de um Deus que mandou o seu Filho por mim e por você, que transformou a nossa vida. Quantos aí podem dizer que quando você aceitou Jesus, você sabe, porque sabe que a sua vida foi transformada? Ei, estamos todos no processo. Estamos todos no processo. Mas ali começou a obra da cruz na nossa vida. Ali começou quando Jesus foi feito o Senhor da nossa vida. A oração fervorosa nunca desiste.
Olha Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11 na tela, diz: pedi e dá-se-vos-á. Olha só, ele está batendo na mesma tecla: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Nós estamos falando de um Deus que se importa com a gente. Filipe chega para Jesus e fala: mostra-nos o Pai. Jesus fala: caramba, você não consegue ver o Pai em mim, no meu caráter, você não consegue ver o Pai nas minhas palavras? Pelo menos creia pelas mesmas coisas que eu faço. Se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas. Alguém diga boas coisas. Vira para 2 e 3 pessoas e diga: boas coisas, boas coisas, boas coisas. Falei para você. Não quer interagir, vai para a igreja ali. Aleluia. Coisas boas aos que lhe. Ele está convidando você para interagir com Ele. Quantos aí podem testemunhar, pelo levantar de mãos, que Deus já respondeu a alguma oração sua? Ele te dará coisas boas aos que pedirem. Ei, Deus está querendo derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Ele só está falando para mim, para você o seguinte: abre o canal. Abre o canal e o resto é comigo. Abre o canal. Abre o canal. Dá a chancela como embaixador nessa terra. Eu me lembro uma vez que eu fui com um grupo aqui da igreja, de uma outra igreja, fazer missões na Inglaterra. E a gente estava com o prefeito de uma cidade. Eu não sei por que a gente estava comentando sobre isso, mas ele falou que um dia a rainha da Inglaterra foi naquela cidade. E a rainha da Inglaterra é a soberana sobre todo o Reino Unido. Mas ela chegou naquela cidadezinha pequenininha, que você talvez nunca tenha ouvido falar. Ela chega para o prefeito e ela pede permissão para o prefeito para entrar na cidade. E o prefeito passa a autoridade para ela. Eu e você somos representantes de Deus nessa terra. Deus ele usa a minha vida e a sua vida como representante de Deus. Por isso ele fala: pede aqui na terra o que já está feito no céu. Abre o caminho, abre o canal, abre a janela, abre a porta, porque eu quero me manifestar. Ele dá coisas boas àqueles que pedem. Hebreus capítulo 11, verso 11, falando de Sara, a Bíblia fala que Sara recebeu o poder para ser mãe. Por que ela recebeu o poder para ser mãe? Porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por que Elias recebia as respostas das orações dele? Porque ele teve por fiel aquele que fez a promessa. Então a oração fervorosa é baseada no caráter de Deus. A oração eficaz é baseada na palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é a verdade. A oração fervorosa é baseada no caráter de Deus, é baseada no nosso relacionamento com Deus. Aleluia. E por fim, me dê mais 8 minutos, por favor. A oração do justo, a oração eficaz, a oração fervorosa e a oração do justo. A oração do justo, a justiça de Elias não estava na sua própria obra, em sua própria bondade, em sua própria santidade. Ele era um homem como nós.
Como cristãos, nós somos declarados justos por causa da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, feita em nosso lugar, feita em nosso favor. A oração do justo é aquele que confia em Deus. Olha só Romanos capítulo 1, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, e fé é relacionamento com Deus, fé é prática da palavra. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, verso 8 e verso 29, diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Aleluia. É o coração daquele que exerce a sua natureza como filho de Deus, é aquele que ora como filho de Deus e não como escravo, é aquele que ora como filho e não como órfão, é aquele que entende quem é em Cristo, não por algo que eu fiz, mas por algo que Ele já concretizou. A oração do justo pode muito em sua eficácia. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Então, gente, a oração do justo é baseada no relacionamento com Deus, através da obra de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Não meça as suas orações pelos seus sentimentos, quando você ora, mas pela extensão do quanto elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não sente de orar, a gente acha que a nossa oração não passou do céu, mas a oração do justo, a oração eficaz, daquele que alinha sua vida com a palavra de Deus, a oração fervorosa, daquele que está baseado no caráter de Deus, e a oração do justo, que é aquele que está baseado num relacionamento com Deus, através da obra consumada de Cristo pelo Espírito Santo. Essa oração tem muito poder e faz maravilhas. 1 João capítulo 5, verso 14 e verso 15, vou ler rapidinho. Vá abrindo aí em 1 Reis, por favor, capítulo 19, capítulo 18, perdão, para a gente terminar. 1 Reis, capítulo 5, verso 14 e verso 15, eu leio para você enquanto você vai abrindo a Bíblia. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é a confiança. Essa é a confiança. Existe uma confiança no nosso coração. Aleluia. Essa é a confiança do nosso coração, que se pedirmos, Ele nos ouve. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Ele nos ouve. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 26, fique de pé comigo, por favor. Eu quero te mostrar esse exemplo da Bíblia. Nós falamos sobre Elias. E você conhece essa passagem que fala dos profetas de Baal. E eu achei interessante que assim como nós oferecemos o novilho, o cordeiro de Deus, os profetas de Baal também ofereceram novilhos. O inferno, você sabe disso, o inferno ele não cria nada. Ele só vai imitando, para você achar que está parecido. Deus não trabalha com parecidos, Deus trabalha com imagem e semelhança, com a própria natureza dele em você. Parece, mas não é. Era isso que eles estavam oferecendo. Olha só, tomaram o novilho,
que lhes fora dado, verso 26, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Essa palavra aqui, invocar, cará, significa que eles estavam adorando, eles estavam se abrindo, eles estavam com expectativa no coração, eles estavam chamando pelo nome. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Você vê, até o povo do mundo espera que alguém responda para eles. Eles estão buscando uma resposta, gente. E nós temos um Deus que responde. Eu e você temos um Deus que responde, aleluia. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eles também tinham feito um altar. Vamos pular para o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O profeta já vai trazendo para perto. Olha a ousadia do profeta: chega para mim. Chega para mim. Você lembra disso do apóstolo Paulo? Imitai a mim, porque eu vou mostrar para você como é que Cristo opera. Elias está falando, na ousadia, Elias está falando: vem para cá que eu vou mostrar para você como é que Deus responde a uma oração, como é que Deus pode responder a sua oração. Elias fala: chega para mim. E todo o povo se achegou, e todo o povo respondeu. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Segunda coisa que ele fez, ele restaura a adoração. Altar, lugar de adoração. Altar é uma marca de um relacionamento com Deus. Para que Deus possa responder nas nossas vidas, Elias fala: tem que ter um coração de adoração. Tomou 12 pedras, eu não tenho tempo para discutir sobre todos os detalhes. Tomou 12 pedras, segundo o número de todos os tribos da filha de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Israel, o príncipe do Senhor, aquele que lutou, aquele que interagiu com Deus, aquele que pediu e recebeu. Aleluia! Não tinha pensado nisso, pastor? Ele ficou ali insistindo, fervoroso: daqui eu não saio, daqui eu não saio, até que a tua bênção se manifeste na minha vida, daqui eu não saio. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o uma segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o uma terceira vez, e o fizeram. O novilho estava completamente encharcado. Sabe aquelas impossibilidades que você diz: não dá mais para atear fogo nesse lugar? Elias era um homem normal, como qualquer um de nós, mas estava sujeito ao Espírito Santo. E ele fala: nós vamos confundir os sábios nesse momento. Bota água nesse negócio, bota água nesse negócio. E pela terceira vez ele fala: bota água nesse negócio. Onde o homem diz que não dá, onde o sistema do mundo diz que não há mais possibilidade, ele está falando: restaura o altar de adoração e deixa botar água, porque eu sou Deus que responde com fogo. Aleluia. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus de aliança. Ele estava clamando aliança, relacionamento com Deus. Fica hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, diga então, de repente, aleluia. Então, consequência. Então,
Então, segundo a tua palavra, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Aqui eu achei demais. E as pedras. E a terra. E ainda lambeu a água que estava no rio. Não sobrou nada. Só para dizer que o fogo que vem do Senhor consome. 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 Uma oração simples de Elias: Senhor, responde-me. Ele trata Deus por nome. Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Eu estou me lembrando da aliança que eu tenho contigo. Deus dos meus pais. Deus que interage, Deus que intercede. Senhor, eu estou agindo com base na tua palavra. Então responde. Responde para quê? Para que esse povo saiba quem tu és. Deus vai se manifestar através de você, não para que você seja conhecido como aquele que faz curas, milagres, prodígios e sinais, mas para que Ele seja conhecido como aquele que faz curas, sinais, prodígios e milagres.